Escute bem, isso não é um voto diplomático qualquer. O que acabou de acontecer no Conselho de Segurança da ONU não é mais uma manchete na página inicial dos jornais. É um sinal claro, calculado, de que a ordem mundial que nós conhecemos está se fraturando em tempo real. O Conselho aprovou uma resolução contra o Irã. Isso já de si é significativo, mas o que realmente importa não é o que foi aprovado, mas quem se absteve: China e Rússia. E aqui é onde você precisa parar para pensar, porque a abstenção não é neutralidade. Na linguagem do poder global, abster-se é uma forma de dizer ao mundo: não bloqueamos, mas também não legitimamos. É uma distância calculada, uma porta entreaberta. Pense assim: quando as duas potências que representam o bloco alternativo ao domínio dos Estados Unidos decidem não vetar uma resolução anti-iraniana, algo está mudando nos cálculos geopolíticos. Elas estão protegendo seus interesses econômicos com o Ocidente? Estão enviando uma mensagem a Teherã ou simplesmente esperando ver como o tabuleiro cai? Porque o capitalismo global não funciona em um vácuo moral. Ele opera dentro de estruturas de poder e essas estruturas estão sendo renegociadas agora mesmo. O que eles não estão te contando é que atrás dessa resolução há décadas de tensão acumulada, sanções que atingiram o povo iraniano mais que a elite governante e uma competição feroz entre potências que usam organismos multilaterais como campos de batalha diplomáticos. Então, a pergunta real não é se o Irã está em perigo. A pergunta real é: quem ganha quando todos parecem abster-se de tomar partido? Porque, se não entendermos a história, não conseguimos entender o presente. E se não entendermos o presente, continuaremos sendo espectadores confusos em um mundo que se reorganiza a uma velocidade que poucos ousam reconhecer abertamente. O Irã não apareceu do nada no cenário geopolítico. Ele é uma peça central no tabuleiro de xadrez do poder global há décadas. Para entender por que o Conselho de Segurança acabou de aprovar uma resolução contra ele, precisamos voltar no tempo. Precisamos entender o que o Irã representa para o sistema capitalista global, para os Estados Unidos, para a China e a Rússia, e, acima de tudo, para os milhões de pessoas comuns que vivem dentro e fora de suas fronteiras e que, no final das contas, pagam o preço dessas decisões políticas tomadas em salas climatizadas em Nova York. Em 1979, algo extraordinário aconteceu. Uma revolução derrubou o Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, um homem que foi colocado no poder com a ajuda direta dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha em 1953, quando uma operação secreta da CIA, a Operação Ajax, derrubou o primeiro-ministro eleito democraticamente, Mohammad Mossadegh. Por que eles o derrubaram? Porque Mossadegh teve a audácia de nacionalizar o petróleo iraniano. Ele queria que os recursos naturais do país beneficiassem seu povo e não as empresas petrolíferas britânicas e americanas. Na lógica do imperialismo capitalista, isso não podia ser tolerado. Então eles o removiam, colocaram o Shah no poder e ele governou com mão de ferro por décadas, apoiado, armado e financiado por Washington. Quando a Revolução de 1979 chegou e os iranianos disseram chega, quando tomaram a embaixada dos Estados Unidos e o Ayatollah Khomeini assumiu o poder, o que o Ocidente viu foi um ato de rebelião imperdoável. Não era só uma mudança de governo, era uma ruptura com o sistema. Era um país que dizia: nós não vamos jogar pelas suas regras. E isso, historicamente, é o que mais irrita o poder imperial. Não o regime em si, não os valores religiosos. O que irrita é a independência. O que irrita é a recusa em se submeter,
Desde então, o Irã vive sob a sombra constante de sanções, ameaças militares, isolamento econômico e pressão diplomática. E durante todo esse tempo, o povo iraniano, que é majoritariamente jovem, educado, com aspirações modernas, pagou o preço desse confronto entre seu governo e as potências ocidentais. As sanções não atingem os ayatolás. Elas atingem a pessoa que quer comprar medicamentos, o engenheiro que não pode importar peças para sua empresa, a família que vê sua moeda se desvalorizar em questão de semanas, porque o sistema financeiro internacional fecha as portas para eles. Isso é o primeiro que você precisa entender. As resoluções do Conselho de Segurança da ONU não acontecem em um vácuo histórico. Elas ocorrem sobre uma camada profunda de história que muitos meios de comunicação convencionais preferem ignorar, porque reconhecê-la significaria ter que fazer perguntas desconfortáveis sobre quem tem razão e quem tem interesses. Agora, o que diz especificamente essa resolução que acabou de ser aprovada? O que importa entender é o mecanismo político por trás dela. A resolução reflete a pressão dos Estados Unidos e seus aliados europeus para que o Irã limite seu programa nuclear, sua produção de mísseis balísticos e seu apoio a grupos armados na região. Até aí, nada de novo. O que é significativo é que, neste momento, com a dinâmica global de 2026, conseguir que essa resolução passasse sem o veto da China ou da Rússia é um evento que merece a análise séria, porque isso não sempre foi possível. E o fato de agora ter sido possível nos diz algo sobre os cálculos que Pequim e Moscou estão fazendo neste exato momento histórico. Vamos falar da Rússia. A Rússia mantém uma relação de conveniência com o Irã há anos. Não é uma aliança ideológica, não é uma amizade profunda, é uma relação pragmática, construída sobre interesses compartilhados. Ambos são países sancionados pelo Ocidente. Ambos têm razões para desafiar a ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. E ambos se necessitaram mutuamente em momentos diferentes. Na Síria, por exemplo, Irã e Rússia coordenaram seu apoio militar ao governo de Bashar al-Assad. A Rússia vendeu sistemas de defesa antimísseis ao Irã. O Irã forneceu drones à Rússia quando a guerra na Ucrânia começou a revelar as fraquezas logísticas do exército russo. Então, por que a Rússia se absteve em vez de vetar? Essa é a pergunta que os analistas precisam fazer com honestidade, e há várias respostas possíveis. Uma delas, e não é menor, é que a Rússia está em um momento de extrema pressão econômica e diplomática. A guerra na Ucrânia custou caro. As sanções ocidentais atingiram sua economia, e Moscou sabe que precisa manter certos canais abertos, certas relações que permitam manobrar no cenário internacional. Se a Rússia tivesse vetado essa resolução, haveria consequências diplomáticas e seu isolamento em determinados fóruns se aprofundaria. Talvez, neste momento, Putin calculou que não valia a pena esse custo por defender o Irã neste ponto específico. Outra possibilidade é que a Rússia esteja enviando uma mensagem a Teherã, um aviso de que o apoio russo não é incondicional, que há limites. Há sinais de que a relação entre os dois países teve fricções nos últimos meses. Moscou está disposta a mostrar certa distância. A abstenção poderia ser uma forma de pressão diplomática velada, um lembrete de que as alianças na política internacional não são casamentos, são contratos, e contratos são renegociados. E então há a possibilidade mais preocupante de todas, que tanto a China quanto a Rússia tenham calculado que permitir que essa resolução passe lhes convém, porque lhes dá uma carta de negociação com o Ocidente. Se eu te dou isso, se eu deixo você pressionar o Irã,
você me dá algo em troca. O que seria esse algo? Para a Rússia, poderia ser um alívio em algumas sanções ou um reconhecimento tácito de seus interesses na Ucrânia. Para a China, poderia ser espaço para manobrar no tema de Taiwan ou para continuar suas relações comerciais com a Europa sem demasiadas interferências. A geopolítica funciona assim. Não há gestos gratuitos. Cada movimento tem um preço e um benefício calculado. Agora vamos falar da China, porque a China é o ator que, na minha análise, está mais interessante de ler neste momento. A China tem uma relação profunda, multidimensional com o Irã. É, na verdade, o maior comprador de petróleo iraniano do mundo. Compra quantidades absurdas de crude a preços com desconto, driblando as sanções ocidentais através de mecanismos financeiros que parecem mágica negra. A China investiu bilhões de dólares em infraestrutura iraniana com a tal da nova Rota da Seda. E a China precisa de estabilidade no Oriente Médio para proteger esses investimentos e garantir que a energia continue fluindo para a sua economia gigante. Então, a China se abster, em vez de vetar, é um sinal de que tem algo se movendo na diplomacia global que não é óbvio. Tem quem diga que a China está tentando passar uma imagem de ator global responsável, especialmente agora que quer construir pontes com a Europa e com partes do sul global que estão de saco cheio da briga entre Washington e Moscou. Se a China veta tudo por reflexo, ela começa a parecer a velha União Soviética, intransigente, chata, um parceiro não confiável. E isso não ajuda na narrativa que Pequim está vendendo para o mundo, a de um poder responsável, estabilizador, uma alternativa ao imperialismo americano, mas sem os exageros da Rússia. Mas tem algo mais fundamental aqui, e é isso que os jornais não te dizem. A abstenção da China e da Rússia não é só cálculo frio de interesse nacional. Ela reflete as rachaduras dentro do próprio bloco que eles criaram como alternativa ao Ocidente. O bloco BRICS, a Organização de Xangai, o Irã entrou formalmente no BRICS em 2024. Ele faz parte desse time que supostamente desafia o dólar e a ordem americana. E mesmo assim, aqui estão China e Rússia, os dois pilares desse time, se abstendo em vez de defender um dos seus novos membros. Isso nos diz muito sobre a natureza dessas alianças. Nos diz que o bloco alternativo não é essa irmandade monolítica que pintam nos memes da internet. Dentro dele também tem hierarquia. Tem país que manda e país que obedece. A diferença entre o imperialismo ocidental e essas novas formações de poder não é tão grande quanto os fãs de um lado ou de outro querem fazer parecer. Poder é poder, e poder sempre protege o próprio bolso primeiro. O Irã pode ser um parceiro estratégico, mas se sacrificar o Irã, garantir um bom acordo comercial com a Europa, adivinha quem vai para o saco? O Irã sem dó. Pense o que isso significa para o governo do Irã. A República Islâmica construiu toda a sua legitimidade interna em cima da resistência ao imperialismo. É uma narrativa que, embora tenha um fundo de verdade histórica, e a gente já explicou por quê, também serve perfeitamente para justificar a repressão, para calar a oposição, para controlar uma população que só quer viver em paz. As manifestações de 2022 e 2023, com as mulheres gritando mulher, vida, liberdade, mostraram o quanto esse povo está cansado. Um povo prensado, esmagado por sanções lá fora e por um Estado policial aqui dentro. E agora, com essa resolução da ONU, o governo iraniano ganha um presente de ouro na mão. Eles podem dizer para o povo:
Viu? O mundo inteiro está contra nós. Até nossos supostos amigos nos abandonam. Precisamos nos unir. Precisamos ser fortes. É o velho truque do estado de sítio permanente. Quando um governo quer controle total, nada funciona melhor do que um inimigo externo real. E o inimigo é real, o que torna o truque infalível. Mas e aqui é onde a coisa fica complexa, preste atenção. Existe outra leitura possível. Se a pressão internacional aumentar, se as sanções apertarem de verdade por causa dessa resolução, existe uma chance, não uma certeza, uma chance, de que o regime iraniano seja forçado a negociar sério. E se essa negociação levar a um acordo nuclear que dure, pode abrir uma pequena janela para o povo iraniano respirar. A economia alivia, a comida volta ao mercado, a polícia moral pega um pouco mais leve. Não estou romantizando a pressão ocidental. Longe disso. Estou dizendo que a geopolítica não é filme da Disney. Às vezes, o sufoco externo é a única coisa que faz o ditador sentar na mesa. Vamos falar do Conselho de Segurança da ONU agora, porque isso é crucial. O Conselho é a instituição mais poderosa do mundo no papel. 5 membros permanentes, EUA, Reino Unido, França, China e Rússia, todos com poder de veto. Essa estrutura foi desenhada em 1945. Pense nisso, 1945. O mundo de hoje não tem nada a ver com o mundo de 1945. Temos 193 países na ONU. A maioria deles, a Índia, o Brasil, a Nigéria, o México, não tem voz nem voto em nada que importa. Os interesses de 1,4 bilhão de indianos valem menos no Conselho do que os interesses de 68 milhões de franceses. O Brasil, maior país da América Latina, não tem assento permanente. Nenhum país africano tem. Isso não é acidente, é desenho. O Conselho foi feito para proteger os vencedores da Segunda Guerra. E funciona. Quando os Sicario querem invadir um lugar, eles têm os votos. Quando a Rússia quer invadir outro, ela tem o veto. O sistema não serve para a paz mundial, serve para gerenciar as brigas das grandes potências sem que elas se matem diretamente. E nesse cenário, uma resolução aprovada com a abstenção da China e da Rússia é raríssima. Significa que, nesse caso específico, as 3 potências acharam uma posição que, com pequenas diferenças, nenhuma quis bloquear. Quando algo estranho acontece na diplomacia, sempre pergunte o que estão escondendo. Agora vamos falar do que ninguém quer falar, mas que explica tudo: o petróleo. No capitalismo, se tem conflito, tem recurso envolvido. O Irã tem a 4ª maior reserva de petróleo do mundo e a 2ª de gás natural. Ele senta em cima do Estreito de Hormuz, por onde passa 1/3 de todo o petróleo do mundo. Se o Irã fechar aquele cano, o preço da gasolina no Brasil, no EUA e na China vai para o espaço. A economia global entra em pane. Isso dá ao Irã um poder de chantagem gigante e dá aos Emaia e à Arábia Saudita um motivo gigante para manter o Irã na coleira. Não é sobre direitos humanos. Se fosse, Israel já teria umas 10 resoluções contra ele. É sobre quem controla a energia. E a China? A China é o maior comprador de petróleo do mundo. Ela precisa daquele óleo. Por isso ela compra, por isso ela investe. Mas a China também precisa vender produtos para a Europa e para os CESERCEUA. Ela não pode ser vista como a amiga do eixo do mal o tempo todo. Ela tem que fazer malabarismo. A abstenção é o malabarismo. É a China dizendo: olha, eu sou responsável, eu me preocupo com bombas nucleares, enquanto manda um zap para o Irã dizendo: fica frio, irmão, a gente não votou a favor, o negócio continua. Isso é o capitalismo do século XXI. Não é mais o colonialismo de botas no chão. É um jogo de interesses cruzados. A China é, ao mesmo tempo, a banqueira do Irã e a abstenção na ONU.
Isso não é contradição, é o sistema funcionando. E, finalmente, olha para você. Sim, você aí, no Brasil, no ZEIUAI, em Portugal, que acorda cedo para trabalhar. O que isso muda na sua vida? Muda tudo. O mundo onde os eu mandavam em tudo acabou. Está erodindo. E momentos de transição são os mais perigosos da história. A armadilha de Tucídides diz que quando uma potência nova ameaça a velha, a guerra quase sempre vem. O perigo não é uma bomba amanhã. O perigo é o acúmulo de pequenas decisões. Uma resolução aqui, uma sanção ali, um míssil testado acolá. Cada passo parece pequeno, mas vai construindo uma escada para o inferno. E enquanto os generais e os diplomatas jogam esse jogo, quem paga a conta é você. É você que vai ver o preço do arroz subir porque o frete marítimo ficou mais caro. É você que vai encher o tanque e chorar. É o seu filho que pode ser recrutado daqui a 10 anos para morrer numa guerra por um pedaço de terra que você nem sabe apontar no mapa. A geopolítica não é um jogo de videogame, é a vida real batendo na sua porta e ela não está pedindo licença. Vamos parar aqui e falar de algo que a maioria dos analistas ignora, mas que é o coração pulsante de tudo isso. O que acontece com o Sul global enquanto os gigantes se revezam no poder? Porque o Brasil não é espectador nisso. O Brasil é peça, e nem sempre a peça que ele gostaria de ser. Pensem no Brasil, maior economia da América Latina, o quinto maior território do mundo, 220 milhões de pessoas. Membro do BRICS, aquele bloco que supostamente é a alternativa ao sistema americano. E mesmo assim, quando o Conselho de Segurança decide o destino do Irã, o Brasil nem está na mesa, está na cozinha, servindo café. E o pior, nem percebe que está na cozinha. A maioria dos políticos brasileiros vive contando para os eleitores que o país é uma potência emergente. Mas quando chega a hora de votar em algo que importa na ONU, o Brasil costuma fazer o que os EUA mandam. Não porque goste, porque precisa. Porque a economia brasileira depende do dólar, depende dos mercados americanos, depende das empresas transnacionais que podem fechar o investimento amanhã se Brasília se meter onde não foi chamado. Isso é exatamente o que a China e a Rússia querem mudar. Eles não querem destruir o sistema, querem redistribuir as cadeiras. O BRICS não é uma revolução, é uma renegociação de quem come o bolo e quem limpa o prato. O Brasil entrou no BRICS achando que ia ter voz, mas a verdade é que dentro do BRICS a China manda. A China é o maior parceiro comercial do Brasil agora. Compra soja, carne, minério. E, em troca, o Brasil vende commodities e compra produtos chineses baratos que sufocam a indústria nacional. É o mesmo jogo colonial, só que com rótulo novo. Em vez de Londres, agora é Shenzhen. Em vez de algodão, agora é soja. A dependência mudou de cor, não de estrutura. E no meio desse jogo, o Irã. O Irã é o teste. Se o BRICS realmente fosse um bloco sólido, a China e a Rússia teriam vetado a resolução. Mas não vetaram. E o Brasil, que deveria estar ao lado do Irã como membro do mesmo bloco, também se absteve na votação. Por quê? Porque Brasília calculou que apoiar o Irã irritaria Washington demais. E irritar Washington significa perder acordos comerciais, significa atrasar o ingresso no OECD, significa que os fundos de investimento americanos puxam o dinheiro. Então, o Brasil se cala, como sempre. Isso é o que ninguém conta nos programas de entrevista. A diplomacia brasileira não é neutra, é calculada, e o cálculo sempre favorece quem tem mais dinheiro. E agora, com a guerra na Ucrânia ainda queimando, com a tensão entre EUA e China no Mar do Sul, com o Irã na mira, o Brasil está andando numa corda bamba entre dois abismos. Do lado esquerdo, a aliança tradicional com os americanos.
do lado direito, a aposta no BRICS e na China, e no meio, o povo brasileiro pagando o preço da indecisão. Olhem para os números. O preço do barril de petróleo subiu 30% desde o início das novas sanções ao Irã. O frete marítimo subiu 40%. O dólar está forte. E o que isso significa no dia a dia? Significa que o pão mais caro, significa que a gasolina mais cara, significa que o empréstimo do carro vira pesadelo, significa que o agricultor no Mato Grosso paga mais para mandar soja para a China e recebe menos por causa da volatilidade cambial. A geopolítica não é abstrata, ela aparece no preço da feira. E tem mais, a Guerra Fria entre EU e China já está afetando o Brasil de formas que a maioria não percebe. As empresas americanas estão pressionando Brasília para não usar equipamentos 5G da Huawei. A China ameaça boicotar se o Brasil se alinhar demais com Washington. O setor agrícola brasileiro quer vender para todo mundo, mas todo mundo quer condição. É um jogo de gato e rato, onde o Brasil é o rato. E o gato tem dois donos. Agora, vamos falar de algo que realmente preocupa: a possibilidade de uma escalada militar real no Oriente Médio. Não estou falando de ficção. Estou falando do que os generais americanos já disseram publicamente nos últimos meses. O Pentágono tem planos de ataque ao programa nuclear iraniano. Israel já ameaçou atacar sozinho. E se isso acontecer, o petróleo dispara para os $200 o barril. A inflação global explode. A Europa entra em recessão. E o Brasil? O Brasil, que depende de importação de fertilizantes russos e gasolina refinada americana, o Brasil cai num buraco sem fundo. E aqui está o paradoxo cruel. O Brasil poderia se beneficiar de uma crise do petróleo. Somos produtores de petróleo, temos pré-sal. Se o preço subir, a Petrobras fatura. Mas o custo disso para a população é brutal. O preço da energia sobe, a inflação mata o salário. E o governo fica preso entre ganhar dinheiro com exportação e manter a população calma. A história mostra que nenhum governo sobrevive a uma crise energética sem perder poder. Nenhum. E, enquanto isso, quem decide? Os mesmos 5 da ONU. Os mesmos que, em 1945, acharam que o mundo ia durar para sempre do jeito deles. Enquanto isso, o Brasil, a Índia, a Nigéria, a Indonésia, bilhões de pessoas observam de fora. E quando perguntam por que não temos voz, a resposta é silêncio ou um sorriso diplomático. A verdade que incomoda é esta: não existe lado certo nessa história. Os americanos querem controlar o petróleo e proteger Israel. A China quer proteger suas rotas de energia e ganhar influência. A Rússia quer manter o Irã como peão contra o Ocidente. O Irã quer sobreviver. E o povo iraniano, o povo brasileiro, o povo indiano, nós somos o combustível dessas máquinas, não os motores, o combustível. Se você está no Brasil assistindo isso, entenda, sua vida é afetada por decisões tomadas em salas onde você não entra. Seu salário, seu emprego, o preço do arroz, tudo isso é variável numa equação geopolítica que você não controla. E a única arma que você tem é entender. Entender quem ganha, entender quem perde e exigir que os políticos que votam com seu dinheiro expliquem por que o Brasil se absteve quando o mundo inteiro estava olhando. Porque a abstenção brasileira não foi neutralidade, foi covardia calculada. E o preço dessa covardia vai ser pago pelos que menos têm, como sempre. O mundo está se reorganizando. A pergunta não é se o Brasil vai ficar do lado certo. A pergunta é: o Brasil vai ter coragem de ter um lado próprio? Ou vai continuar na cozinha servindo café enquanto os gigantes dividem o bolo? Porque o café acaba e a cozinha fica fria. E quando você sai da cozinha, descobre que o jantar já foi servido sem você.